E aí, vamos aí continuar essa história de Moisés? A gente parou em qual parte? Vocês se lembram? No vídeo anterior, nós falamos sobre o chamado de Deus para Moisés, que Deus apareceu para ele e o chamou. E imediatamente Moisés se perguntou: eu não sou capaz. Senhor, eu não sou capaz disso. E aí, Deus foi o tempo todo falando com Moisés e dizendo tudo que precisava ser dito. Moisés, eu estarei com você. Moisés, eu te usarei. Moisés, confie em mim. Deus foi tentando naquele momento convencer Moisés, só que Moisés, ele armava desculpas para isso, né? Tentava sempre achar um motivo para se desvencilhar daquela responsabilidade que para ele era tão grande que ele não era capaz. E aí, diante de uma dessas formas, Moisés tentou dizer: a minha língua, a minha fala, há quanto tempo eu não vivo junto com o povo egípcio? Eu estou tantos anos por aqui, eu não sei mais nem falar a língua deles. Naquele momento, Deus olha para Moisés e o questiona: quem deu a boca da qual as pessoas falam? Quem faz o mudo, o surdo ouvir e falar? Quem faz essas coisas, Moisés? Quem dá vista ao cego? Sou eu. Eu farei com que você fale. Moisés não tinha mais argumentos. Até então, era uma insegurança, era um medo, era um sinal de humildade, de que era algo muito grande para a sua dimensão. Mas a partir desse momento, sendo confortado por Deus em todos os momentos, Deus garantindo que faria todas as coisas em Moisés, se Moisés negasse, era uma falta de confiança em Deus. Porque Deus estava garantindo tudo que Moisés precisava. Não lhe faltaria nada. Era só necessário que ele fosse, porque o resto Deus faria. Então, se Moisés negasse mais uma vez, isso implicava que Moisés não confiava em Deus. E isso Moisés não poderia fazer, porque ele confiava em Deus. E assim, ele aceitou. Aceitou de uma maneira interrogatória, mas aceitou. Então, Moisés se dirigiu até o seu sogro Jetro, dizendo: olha, eu preciso ver meus parentes, eles ficaram no Egito, eu sinto saudade dos meus irmãos, deixe-me ir. E o sogro dele concordou, o abençoou e permitiu com que ele fosse. E assim, Moisés seguiu o caminho do deserto, voltando até o Egito. Uma das coisas que o angustiava tanto é porque Moisés não tinha como saber que aqueles que queriam o matar não estavam mais vivos. Na cabeça dele, quando ele voltasse para lá, poderia ser que ele nem sobrevivesse, porque aqueles homens iriam ainda assim querer matá-los. No caminho de volta, Deus falou para Moisés: olha, não te preocupes, pois aqueles que tentaram te matar já nem existem mais, eles já morreram. E assim Moisés, eu acredito que no coração dele, ele ficou mais tranquilo com essa informação e continuou aquele caminho. Logo depois apareceu um anjo do Senhor e o semblante desse anjo é que ele queria matar Moisés. E naquele momento Moisés ali se perguntava algumas coisas, mas logo ele entendeu o que se tratava. Moisés, cumprindo os caprichos, atendendo os caprichos da sua esposa Zipora, deixou de fazer um ritual necessário em seu filho, que era a circunscrição. Ele não era circunscrito e precisava que fosse. Então, naquele momento, Moisés entendeu que ele precisava ter feito aquilo que era a ordem de Deus, e ele não havia feito, e o anjo do Senhor havia aparecido para o matar. Zipora, temendo a morte do seu marido, foi lá imediatamente e fez o ritual com o seu filho, querendo salvar a vida de Moisés. Nesse momento, a gente pode até se questionar o porquê disso, mas Moisés precisava entender que ele tinha que estar em comunhão plenamente com Deus, porque os anjos do Senhor precisavam proteger. Se ele se desviasse daquilo que era certo, daquilo que Deus tinha para ele, dos propósitos de Deus, ele não conseguiria, ele morreria. Então, Moisés precisava cumprir os ritos, precisava cumprir os pedidos de Deus, as exigências de Deus, para que tudo caminhasse bem, para que tudo desse certo. E assim Moisés foi salvo, nesse momento. O anjo do Senhor ele foi embora e o deixou. Moisés continuou aquela estrada. No caminho, os anjos do Senhor também foram até Arão e enviaram Arão
para o deserto para se encontrar com Moisés. Quando eles se encontraram, Moisés contou tudo a Arão, tudo que tinha acontecido, tudo que Deus havia falado, tudo que Deus havia mostrado, tudo que eles deveriam fazer juntos. E Arão, concordando com tudo, se juntou a Moisés e eles foram até os líderes do povo de Israel para falar para eles, para mostrar para eles que Deus queria libertação para eles. Eles mostraram as evidências que Deus havia dado como meio de que Moisés e Arão pudessem provar o que eles diziam, que eles estavam realmente indo a mando de Deus. E assim eles fizeram. Naquele momento, mostrando tudo aquilo para aquelas autoridades, elas acreditaram e adoraram a Deus pela libertação que eles haviam conseguido, pela libertação que Deus havia dado àquele povo. Então, naquele momento, eles acreditaram, eles confiaram e eles adoraram a Deus. Amigos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo a gente continua o andar da história de Moisés, mais um desfecho dessa história, tá bom? Até mais!